Aí, agora sim. Vamos começar relembrando um pouquinho sobre a fisiologia e sobre a anatomia feminina. Quais são as partes aí mais relevantes da anatomia do sistema reprodutor feminino? Os ovários, que é onde acontece o armazenamento das células germinativas primordiais femininas, e é onde também nós teremos a produção desses ovócitos secundários, como eles são melhores chamados. Então, aqui vai acontecer a ovulação, vai cair na trompa de Falópio, tem duas. É bem importante que vocês saibam que apenas um vai ser liberado por período, apenas um vai ser liberado por período, apenas de um lado, tá? Então, uma delas não é ativada durante o período, a não ser que aconteça uma poliovulação, que não é normal. Então, aqui vai ser liberado o ovócito secundário nessa trompa de Falópio, ou tuba uterina, como é mais chamado hoje em dia. E é aqui que vai acontecer a fecundação desse ovócito secundário. Pelo espermatozoide, ele vai entrar aqui pela vagina, chega aqui no útero e acessa a tuba uterina, onde acontece a fecundação. O ovócito secundário, junto com o espermatozoide, forma o que nós chamamos de óvulo. Esse óvulo vai vir até aqui por meio de contrações dessa tuba uterina e por meio de movimento dos cílios que tem ali dentro, até chegar no útero, onde vai acontecer a nidação, que é aquele processo onde o óvulo, que já vai ser considerado um embrião, então o embrião ele vai encontrar o seu ninho, ele vai fazer o processo de nidação aqui no útero. Para isso, é necessário que anteriormente aconteça o que a gente chama de proliferação do endométrio, que nada mais é do que um crescimento da parte mais externa desse útero. Ele vai ficar todo cheio de vasos sanguíneos, de células ricas irrigadas por vasos sanguíneos. Isso é o endométrio. É a parte mais espessa desse útero que é totalmente importante para que haja o processo de nidação. A partir dessa nidação, vai acontecer o desenvolvimento. Aí nós vamos ter um monte de processo que nós vamos ver melhor agora. Essa aula, ela não é para revisar. A nossa aula vai ser um aprofundamento da fisiologia. Anatomia, você fala das estruturas. A introdução da fisiologia é ovulação, fecundação, ele vai vir aqui, vai fazer a nidação, tudo isso é fisiologia já. E hoje a gente vai falar especificamente dos processos que fazem parte da beleza da vida, de como a vida se inicia, que é sempre a partir da mulher. A mulher tem um papel mais importante na concepção da vida, porque é ela que faz, que fornece a célula mais importante, que é o ovócito secundário. E não só o ovócito secundário, vocês vão ver que tem um conjunto de células que abraçam esse ovócito secundário antes da fecundação, que são, cara, essenciais. Se não fosse ele, não teria como ter. Acho que eu vou espirrar. Não espirrei. Tá. Se não fosse essas células, não teria como ter a vida, tá? Então, isso que a gente vai ver hoje. Então, vou descer aqui um pouquinho. Acho que nós podemos começar por aqui. Tá. O que acontece? Nós falamos na última aula que acontece a proliferação do endométrio, esperando que haja um embrião e ele se fixe ali. Mas, se não acontecer a fecundação, se o espermatozoide não encontrar o óvulo,
ou melhor, o ovócito secundário, esse endométrio ele vai ser descartado através do processo chamado de menstruação. A menstruação, então, é o descarte do endométrio caso não haja a caso não haja a fecundação. Então nós vamos começar a contar o ciclo menstrual. Normalmente ele dura 28 dias. Normalmente ele dura 28 dias. Não à toa, nós temos os meses com cerca de 28, 30 dias. Isso não é uma coincidência. Isso é totalmente relacionado ao ciclo menstrual. Então, o primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que vem a menstruação. É o dia que nós temos o sangramento. A partir disso, começa a contagem. A menstruação dura de 4 a 6 dias. A gente toma uma média, então, de 5 dias. A partir disso, nós vamos ter dias de infertilidade. Então, dias que não tem óvulo. Dias que não tem o óvulo. Ok. A partir de alguns dias sem o óvulo, nós vamos ter mais ou menos aqui, é mais ou menos nesse dia aqui, ó, que vai acontecer a ovulação. Só que como é um relógio biológico, não é uma máquina regrada, pode alterações de luz, alterações de sono, alterações da alimentação, elas podem influenciar uma mudança de um dia para frente, um dia para trás. Por isso, como é um relógio biológico mesmo, ele não é exato. Para fazer um cálculo do ciclo menstrual, é pego 3, 4 dias antes e 4 dias depois para serem os dias de fertilidade, tá? Os dias de fertilidade. Aqui, nesse exemplo, ele pegou 2 dias antes, 2 dias depois, para fazer o cálculo dos dias férteis. Não é apropriado. Nos métodos contraceptivos, normalmente você pega 4 antes e 4 depois para ter mais garantia. Mas tá aí. Então, um dia de fertilidade. Não é todos os dias de fertilidade. Vai ser normalmente os 2 dias, tá? Mas como depende muito do relógio biológico, a gente toma uma gama de dias aí. Em seguida, vem vários dias de infertilidade até que haja o sangramento. Agora, como que o corpo sabe se ele tem que descartar o endométrio ou não? É através de hormônios. Através de hormônios produzidos pelo próprio conjunto de células que estão envolvidas no processo. O principal hormônio é o estrogênio. O estrogênio e a progesterona. Para nós, nesse momento, não tem diferença entre o estrogênio e a progesterona. Eles são diferentes, bem diferentes, mas na função eles são bem parecidos. Tanto o estrogênio quanto a progesterona têm a função de manter, de proliferar, vamos escrever assim, ó, proliferar o endométrio. Então ele vai dizer para o teu corpo, ó, é hora de proliferar o endométrio, é hora de preparar para a fecundação. Então vamos pensar o seguinte, nesse momento é o momento de descarte do endométrio. Então chega no dia 5 do ciclo, não tem mais endométrio. O útero, ele está limpo. E você concorda que aqui nesse período vai ter um óvulo disponível para ser fecundado? E que nesse tempo aqui ele vai estar querendo se fixar para formar uma nova vida? Então, o que precisa acontecer entre esse período de descarte e esse período em que tem que ter um novo endométrio? Nesse meio tempo, aqui assim, tem que acontecer a proliferação de um novo endométrio.
Então, a partir da menstruação, nós vamos ter a proliferação do endométrio a partir de taxas elevadas de estrogênio, principalmente, tá? A partir da fecundação, a partir do momento que há a fecundação, aqui nós vamos ter um período em que mais ou menos aqui, ó, é necessário que essa taxa de estrogênio e progesterona se mantenham elevadas. É necessário que tenha muito estrogênio e progesterona, porque se cair o nível desses hormônios, o corpo vai entender o quê? Não houve gravidez, não houve a concepção de uma nova vida. Então, nós precisamos descartar o endométrio. Logo, existe uma outra função desses hormônios, que é manter o endométrio. Aqui tem acento, sei que vocês são chatos com isso. Então, qual que é a função do estrogênio e da progesterona? Eles têm que proliferar o endométrio e manter o endométrio. A partir do momento que cai o nível de estrogênio e progesterona, mais ou menos aqui, acontece o descarte do endométrio. Então, esse período em vermelho, que é o período da menstruação, do sangramento, do descarte do endométrio, nós teremos uma taxa bem pequena de estrogênio e progesterona. Tá? Então, isso vocês têm que ter em mente desde já. Façam as anotações de vocês, por favor. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, eu tô com o chat aberto o tempo todo. Vocês podem mandar a hora que for a dúvida, que eu vou estar respondendo na hora. Ok. Professor, isso significa que no dia 1 do mês vai ser o dia da menstruação e que no dia 28 o ciclo acaba? Não. Não. Não é assim que funciona. Aqui nós não estamos considerando dias do mês. Nós estamos considerando uma contagem de dias do ciclo menstrual. O dia 1 é o dia que inicia o sangramento. Sim, Luciano. Doenças, qualquer doença, ela pode sim atrasar a menstruação. Por quê? Aqui tá em espanhol, por isso que tá sangrado, tá? O nome, eu vi que ele escreveu sangramento. O nome, para nós, menstruação. Eu também não sou da Argentina, então eu não sei se o nome é sangrado na Argentina. Se não tem um termo parecido com menstruação. Mas enfim, menstruação é o termo que a gente usa. O que importa para nós é o brasileiro. Brasilzão na veia. Existe doença? Sim. Doença pode atrasar. Por quê? Porque as doenças, qualquer doença, uma gripe que for, ela faz uma depreciação do sistema imunológico, que vai alterar várias taxas hormonais. Talvez não influencie diretamente no estrogênio, mas influencia no relógio do sono, influencia em vários hábitos que você tem durante o dia. Então, diretamente, talvez a doença não atrase, mas indiretamente ela pode fazer, porque ela pode te fazer dormir mais, enfim. Claro que se você for homem, ela não vai atrasar o teu sangramento, porque não tem. Mas, enfim, tá. Vamos lá. Então, o dia 1 não é o dia 1 do mês, é o dia que a gente começa a contagem ali da menstruação. Digamos que uma mulher, hoje é dia 5, digamos que uma moça tem o seu sangramento hoje. Que o sangramento aconteça no dia 5. Então, ela começa a contagem no dia 5. Ela começa a contagem no dia 5. Então, o dia 5 é como se fosse o dia 1 do ciclo menstrual dela. Vamos fazer aqui uma análise aqui. Ó. Deixa eu printar isso aqui. Ok. Então, esse aqui vai ser o dia 1 dela.
como é que a gente vai saber qual que é o dia da ovulação? Você vai ter que contar 14 dias aqui, tá? Então vamos marcar aqui em verde. Ó, esse é o dia 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O dia da ovulação, o dia que vai ser liberado o óvulo, provavelmente vai ser no dia 19. Claro que o relógio não é exato, ele varia bastante. Então nós vamos ter que pegar 3 dias antes, 3 dias depois. Então, dia 20, dia 21 e dia 22 são dias de fertilidade, assim como dia 18, dia 17 e dia 16. Beleza? Ok. Agora, qual que vai ser o dia em que ela vai menstruar? Vamos pegar aqui em vermelho. Aqui. Ok. Contamos 14 até aqui. Então a gente conta mais 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, 28, qual que é o primeiro dia do próximo mês? Dia 3. Então é aqui. Esse vai ser o início do novo ciclo dela. Então vamos lá. Ela menstruou no dia 5. Menstruou hoje. Então, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá, eu fiz um negocinho errado aqui, calma. Eu contei 15 dias. Vamos, calma, calma. Eu contei 15 dias. Na verdade, aqui, ó. Esse é o dia 1, certo? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Então é o dia 14 que a gente vai contar aí. Dia 18 é o dia 14. Aí a gente vai pegar 3 dias depois, 3 dias antes. Tá? São 14 dias. É no dia 14 que normalmente vai ser o dia. Ó. Tá aqui, ó, dia 14. A gente pega 3 antes, 3 depois e 3 antes. Opa. 3 depois e 3 antes. Esse campo de dias aí. Então, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Eu botei de vermelho, mas era para ser verde, porque era o dia da... Enfim, vocês entenderão. Dia 14. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, 26, 27, 28. Então, o último dia do ciclo é o dia 1. Logo, o primeiro dia do próximo ciclo, que é quando ela, em tendência, menstruará, será o dia, vou botar em preto, dia 2. Se ela não menstruar no dia 2, o que isso significa? Escrevam no chat, por favor. Se chegar o dia 2 e ela não menstruar, o que isso significa? A Júlia mandou o gabarito. Não significa nada. Não significa nada. Como eu falei para vocês, o Luciano chegou perto aí. A partir da análise dele de que uma doença traz o sangramento, ele disse que é uma doença. Então, pode acontecer um atraso. Vai chegar no primeiro dia do próximo ciclo, que seria o dia da menstruação, e ela não menstruar. Isso significa que ela está grávida? Não, não significa.
pode acontecer de ter um atraso. Agora, se tiver um atraso maior do que 10 dias, chegar aqui no dia 12 desse mês, do próximo mês aqui, e ela não tiver menstruado ainda, aí seria o caso dela fazer um exame de gravidez. Beleza? Que pode ser um exame sanguíneo, ou então pode ser um outro tipo de exame que pode ser feito mesmo na estrutura feminina, que mede os níveis hormonais. Por que mede os níveis hormonais? Então vamos lá relacionar com a nossa aula já. Ó, estrogênio e progesterona são os hormônios associados ao endométrio. Se ela tiver um nível muito alto desses hormônios, o que isso significa? Que por algum motivo ela está mantendo o endométrio. Por isso, é muito provável que ela esteja grávida. Esse é aquele exame que aparece nos filmes. Que tem uma faixinha assim, não sei se vocês já viram nos filmes. Ok, então, agora que a gente já fez a nossa análise do ciclo menstrual, vamos fazer uma análise um pouco mais específica. Pode falar, Luciano? Sim, o que seria a tua dúvida específica, Luciano? Na verdade, é uma fecundação in vitro, que é colocar uma taxa aproveitável de espermatozoides no mesmo local que um óvulo. No mesmo local que um óvulo. Não é necessário manter os níveis de estrogênio e progesterona. Agora, eu confesso que eu não tenho propriedade para te falar se eles fazem um cultivo de células foliculares junto, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, se eles fazem como eu posso dizer, um cultivo de células do endométrio junto, ou e gravidez em laboratório, eu não sei se vocês leram alguma coisa que eles já conseguem levar até o final da gestação, não sei se isso é feito. Pelo que eu sei, eles cultivam o embrião até uma parte, então eles podem inserir dentro da mulher. É uma taxa maior de sucesso. Uma taxa maior de sucesso. Na verdade, basta que aquele embrião seja inserido no momento certo. No momento certo vai aumentar a chance. Se faz a fecundação em laboratório, fecundação in vitro, ela vai formar o embrião de sucesso. Aí, mais ou menos no período em que seria... Aí, na verdade, teria que ter mesmo um cultivo de célula folicular junto. Porque a célula folicular, até um certo período da gestação, onde é formada a placenta, ela é responsável por liberar a progesterona no endométrio, que é o folículo de Graafi, o folículo... Aí ele vai maturar em corpo lúteo, o corpo amarelo, que é ele que produz os hormônios depois. Já vou mostrar isso para vocês melhor. Quais são as alterações na tensão pré-menstrual? Qual o seu tempo de duração? Não é o objetivo principal da aula de hoje falar sobre essas questões mais comportamentais, tá? O objetivo principal de agora é a gente falar mais sobre deixa eu mostrar para vocês isso aqui, tá? Então a gente tem bastante conteúdo para falar ainda. Eu quero mostrar para vocês como acontece a maturação desse corpo lúteo. Então, a pergunta do João eu vou deixar esperando um pouquinho para a próxima aula e a gente responde. Já te adianto que é variável. Tudo isso é variável, tem a ver com taxas hormonais, porque assim, ó, o que acontece? Há uma mudança hormonal muito grande nesse período de transição, tá? Então, tudo isso influencia nessa tensão pré-menstrual, tá? Vou deixar esperando a pergunta. Agora,
a gente vai, de fato, para o que mais importa para essa aula. Seguinte. Eu quero que vocês entendam, ó, tá vendo aqui, ó, que tem os dias? Que são os dias do ciclo menstrual. O dia 0, dia 1, 2, 3, 4, que foi os dias que menstruou, tá? Então, pode ver que o útero, ele tá mais menorzinho, né? Ele tá menorzinho. Então, ele começa a proliferar, ficar maior. Chega no último dia do ciclo, ele tá gigantão, olha o tamanho. Na verdade, aqui, ó, lá pelo dia 14, ele já atingiu o maior tamanho dele. Isso significa que aqui no dia 14, esse útero... Ah, eu não sei se eu falei, mas isso aqui é o endométrio, tá? Isso aqui é olhando o endométrio de lado, olhando quanto espesso ele tá. Tá bom? Aqui ele já tá no máximo espesso que precisa. Então aqui, ó, pode ver, é o momento que tá ovulando. É o momento da ovulação. E é o momento que vai estar pronto para acontecer a anidação. Se chegar no dia 29 e as taxas de estrogênio e progesterona, que são esses hormônios aqui, ó, caírem, chegar aqui e a taxa desses hormônios caírem, vai ter uma liberação desse endométrio e vai voltar aqui para o começo, ó, desse tamanho. Vai cair, 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 vai ficar desse tamanho. Então começa a preparar novamente. Tá? Então tá aqui, ó, uma análise do espessamento do útero de acordo com os dias. O dia da ovulação, que é o dia 14 do ciclo, ele costuma ser um dia de espessamento quase completo. Lembrando, quais são os hormônios que influenciam no espessamento? Estrogênio e progesterona. Tá, agora nós vamos olhar para isso aqui, ó. Lá no ovário da mulher, nós temos vários folículos. Os folículos, eles são células germinativas primordiais. São células germinativas primordiais femininas. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Eles são folículos em crescimento. Eles são folículos. Esses folículos são várias células. Eles vão se espessando. Assim, João, deixa eu deixar bem claro para ti. A TPM, ele é um comportamento, tá? A TPM, ela não é um fenômeno que acontece como que eu posso dizer? Na estrutura reprodutiva. Ele é um comportamento que tem a ver com as taxas hormonais. Essas taxas hormonais, elas são importantes para a relação da gravidez, da concepção, tudo. Então, há uma relação indireta com a gravidez, sim, a TPM. Agora, a TPM em si, ela é uma questão comportamental, tá bem? Vamos voltar aqui. Esses folículos em crescimento, eles são várias células aqui, ó. Aqui tem várias célulazinhas. E dentro dele, nós temos a célula feminina, que vai ser o ovócito secundário, tá? Aqui dentro, então, nós vamos ter o que vai ser o óvulo, o ovócito secundário. E ao redor, nós temos um conjunto de célulazinhas, que é o folículo ovariano. Então, isso aqui é o folículo ovariano, tá? Lá, esse folículo, no início do ciclo, logo que parar a menstruação, na mesma fase onde acontece a proliferação do endométrio, vocês lembram? Esse folículo, ele começa a amadurecer, até o dia em que, por algum motivo, ele vai, estourar. Ele vai estourar, olha aqui ele estourando. E vai liberar
a célula que tem dentro dele. O ovócito secundário vai ser liberado. Esse ovócito secundário, ele vai ser liberado e vai tomar um caminho diferente. Ele vai lá para o útero, se for fecundado, ele vai, pá, beleza. Agora, o que acontece com esse resto aqui, ó, com essa coisa que sobrou, o folículo? Esse folículo, ele é chamado de folículo de Van Graff. Não é importante para vocês. O folículo de Van Graff, ele vai se transformar em um corpo amarelo. Esse negócio aqui, ó, um corpo lúteo. Inclusive, existe um hormônio que faz a ovulação, que gera a ovulação, chamado de LH. LH. LH vem de luteinizante hormone, tá? É um hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante. Ele é o hormônio responsável por haver a ovulação. O que esse hormônio faz? Ele promove a ovulação e a formação do corpo lúteo. Entendeu por que o nome é luteinizante hormônio? Porque promove a formação do corpo lúteo. É o corpo lúteo que vai continuar a produção de estrogênio e progesterona. Então vamos lá, o que vai acontecer? Sempre vai ser o folículo que vai produzir. É o folículo ovariano que produz estrogênio e progesterona. É o folículo, é esse folículo aqui, ó, que produz estrogênio e progesterona, que são essenciais para a proliferação do endométrio, para que o endométrio aumente de tamanho. E é esse folículo ovariano que produz esses hormônios. Ok. Aí aparece um outro hormônio. Bem no dia 14 do mês, o dia da ovulação, aparece o LH, o luteinizante hormônio. Hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante. O que o hormônio luteinizante faz? Ele vai fazer duas coisas. Ovular e vai fazer com que esse folículo de Van Graff vire o corpo lúteo, que também é chamado de corpo amarelo. Por que será? Porque é amarelo. Então, vamos lá. As células do folículo, elas estão lá no ovário ainda, e elas produzem estrogênio e progesterona. Até que várias delas são estimuladas à maturação. Só que só uma delas, por ciclo, conclui a maturação. Apenas uma delas. Através da ação do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai fazer duas coisas: a formação do corpo lúteo e a ovulação. O óvulo, então, vai seguir o seu caminho, ou melhor, o ovócito secundário, ele vai seguir seu caminho, vai haver a fecundação e ele vai fazer a nidação lá no útero. Você já sabe que já está estimulado o endométrio por causa desses dois hormônios aqui, que foram produzidos nessa fase anterior. Por isso que é importante que haja esses hormônios inicialmente. Então, a partir do momento que há a ovulação, é fecundado, ele vai fazer a nidação. E o corpo lúteo que sobra, ele vai ficar por lá, ele vai ficar mais ou menos por lá, e ele vai continuar a produção desses dois hormônios. É ele que assume a produção desses dois hormônios. Por que mesmo? Porque além de estrogênio e progesterona estimularem a proliferação do endométrio, eles são essenciais para que haja a manutenção desse endométrio, que esse endométrio continue, que ele não seja descartado. Só que esse corpo lúteo, esse corpo amarelo, ele não dura muito. Ele dura, sei lá, no máximo uns 14 dias. Depois ele morre.
esse tempo é tempo suficiente. Digamos que esse óvulo foi fecundado. O que vai acontecer? Esse óvulo vai começar a se multiplicar, vai virar várias células, pá, vai multiplicar, vai virar várias células, vão ficar grande, vai virar um aglomerado de células, que é um, a gente chama de mórula, tá? Mas não é importante. É tipo uma morinha de células. E algumas células vão formar a placenta, que a placenta vai passar a produzir estrogênio e progesterona. Então, a partir do momento que o corpo lúteo morre, se a mulher engravidou, a partir do momento que o corpo lúteo degenera, ele vira o corpo degenerativo, que é esse aqui, ó, ele morreu. Quem passa a produzir estrogênio e progesterona? A placenta. A placenta. A placenta, que é uma membrana que vai envolver isso aqui, ó. É uma membrana que vai juntar isso aqui ao corpo da mãe. A placenta é muito importante para a passagem de anticorpos, várias coisas. Entre elas, a produção de estrogênio e progesterona. Por que é importante que essa placenta produza estrogênio e progesterona? Respondam aí no chat. Por que é importante? Sei lá, digamos que já passou dois meses, vamos colocar. 2 meses. Esse conjunto de células já virou uma criança. Por que é importante que a placenta produza? Ainda, que ela continue produzindo estrogênio e progesterona. O corpo lúteo que produzia morreu. Então é necessário que alguém produza o estrogênio e a progesterona. Vai ser a placenta. Por quê? Por que é importante que ela produza? Vai ser importante que ela produza, porque se não produzir, tudo isso aqui vai ser jogado fora. Porque o que é o endométrio mesmo? É a caminha ali para o embrião. Ele vai fazer sua nidação. Depois de 3 meses, 2, 4, 5 meses, você acha que aquele endométrio sumiu? Não, ele continua lá. Ele continua lá fazendo uma caminha para isso aqui. Então, se diminuir as taxas de estrogênio e progesterona, todo o trabalho vai ser jogado fora e a criança vai ser abortada. Por isso é importante que a partir do momento que o corpo lúteo morra, que ele morrer, alguém assuma o processo de produção e vai ser a placenta. Tá bom? Então vamos lá, repetindo. Folículo ovariano, que é isso aqui, ó. Ele vai ser estimulado. Ele vai ser estimulado a começar a maturar. E é ele que produz estrogênio e a progesterona, que fazem o quê? Proliferação do endométrio e também que o endométrio continue lá. Ok. Depois de um tempo, um hormônio aparece, o LH, hormônio luteinizante, que vai fazer com que haja ovulação. Então o óvulo vai ser liberado. E esse negócio aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar esse outro corpo aqui, ó. Vai virar esse outro corpo aqui, ó, esse corpo amarelo aqui, ó. Esse corpo, ele tem uma única função. Esse óvulo, ele vai adiante, ele vai lá para o endométrio fazer a sua... Vai lá para a tuba uterina encontrar com... Vai lá para a tuba uterina encontrar com o espermatozoide, virar um óvulo e virar o embrião e fazer a nidação. E essa parte aqui vira o corpo lúteo, que vai continuar a produção de estrogênio e progesterona. Por quê? Para manter o endométrio ali. Depois de um tempo, ele morre. Se teve fecundação, a placenta continua a produção.
Se não teve fecundação, a partir do momento que o corpo lúteo morrer, a produção de estrogênio e progesterona vai acabar. E o que vai acontecer, então? Começa com M e termina com menstruação. Vai acontecer o que nós chamamos de descarte do endométrio. Acharam que eu ia falar menstruação? Ok. Agora vamos ver tudo isso nesse gráfico. Isso aqui eu preciso que vocês façam no caderno de vocês. E, por favor, entendam o que está acontecendo aqui. Tá? No dia inicial do mês, pode ver que o endométrio está pequenininho. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O dia 14 ele já está grande, já está pronto para receber um óvulo já fecundado. Ao mesmo tempo, ó, no momento que está pequenininho, ó, vai olhando esses dois ao mesmo tempo. Ó. No dia 1, os folículos estão lá parados, beleza. Folículo parado, beleza. Dia 10, o folículo já está maturado, olha aqui, ó. E olha como o endométrio já está grandinho. É esses folículos aqui que produzem o estrogênio e a progesterona. Olha como o estrogênio está cada vez maior, ó. Aumentando, 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 aumentando. Ele está aumentando aqui o estrogênio. Olha como ele está aumentando. Então, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. E de repente... Sim, pode fazer, mas não precisa ser agora, tá? Pode ser depois. E de repente, no dia 14, que é o dia da fertilidade, 3 dias antes e 3 depois também, é liberado um óvulo. É liberado o óvulo. Esse momento aqui. Olha como o LH, ele subiu lá em cima. Olha como o LH tá grande. Esse gráfico em vermelho, ó, LH. Que é o hormônio luteinizante, que faz isso aqui sair. Olha como ele cresceu, foi lá em cima. E por isso ele fez o óvulo ser liberado. E o que acontece com o resto? Os dias vão passando e isso vai se tornar o corpo lúteo. Que vai fazer com que isso aqui não suma. Imagina que o corpo lúteo, chega no dia 20 o corpo lúteo morreu. Ih, aconteceu alguma coisa, o corpo lúteo morreu. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai liberar o endométrio. Ele vai liberar o endométrio. Porque era o corpo lúteo que produziu o estrogênio e a progesterona. Ok. Chegou aqui, morreu. No momento que morreu, olha como tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles estavam lá em cima, olha, bem altos os dois. E de repente eles começaram a descer, ambos, até que eles chegaram em taxas bem baixas. Isso vai fazer com que haja a descamação do endométrio, a menstruação, tá? Então vamos fazer um resuminho aí? O que é legal que vocês saibam? Que estrogênio e progesterona são produzidos pelo corpo, pelos folículos ovarianos inicialmente. Depois da ovulação, são produzidos pelo corpo lúteo. Se ficar grávida, é a placenta que produzirá. Se não ficar, seus níveis caem e acontece a menstruação. Legal? O que mais que é legal nós sabermos? FSLH é o hormônio luteinizante. Ele faz duas coisas. Quais coisas? Ovular e produzir o corpo lúteo. Aí o que eu já escrevi, estrogênio e progesterona, proliferação do endométrio e manutenção do endométrio. São as duas funções dele.
Agora, o que, que o FSH faz? FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o folículo ovariano. Aqui, isso é o folículo ovariano, certo? Olha como o FSH aqui ele tá maior. Ele tá grandinho. Então ele começa, lá no comecinho do ciclo, ele tem a função dele. Ele vai estimular o folículo. Ele é o hormônio folículo estimulante que faz isso aqui acontecer, ó. Ele faz isso aqui ir para frente. Ele faz esse negócio ir acontecendo. Ele faz essas fases do folículo irem acontecendo, tá? Menos esse aqui, ó. Esse momento aqui, ó. Essa transição aqui, ó, ela é principalmente do hormônio LH. Esses outros processos aqui todos, é o FSH que faz, tá? FSH, então, ele é o hormônio que estimula o folículo. Principalmente aqui, ó. Aqui, nossa, aqui é puro FSH. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu sei que essa aula tem bastante coisa. Mas se você sentar, estudar, fazer resumo, fazer flashcard, tu vai ver que essa aula é muito boa de estudar. Ela é muito boa, porque as coisas fazem sentido. Agora, não se atenham a detalhes. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode confundir vocês. Mas, professor, por que que aqui ele não foi para o nada? Por que ele não ficou bem baixinho aqui no zero, a altura desse endométrio? Isso não é relevante para vocês. Outra dúvida que pode surgir, professor, por que que aqui a progesterona está tão baixa? Por que que aqui a progesterona está tão baixinha? Não deveria ter níveis maiores? Isso também não é importante para vocês. Outra coisa, por que que o nível de hormônio nunca chega no zero? Também não é importante. O que é importante? Que o estrogênio e a progesterona são produzidos pelos folículos ovarianos. É esse negócio aqui que produz esses dois hormônios. Esses dois hormônios, eles fazem com que isso continue assim. Que isso continue crescendo. Então vamos lá, ó. Esse processo de baixo, quem faz acontecer? Estrogênio e progesterona. É ela que faz acontecer esse processo aqui. E esse processo aqui, quem que faz acontecer? FSH e LH. O que pode aparecer para vocês? Que vocês podem ter de dúvida. Eu vou responder isso porque talvez alguém fique encucado. Tá? Então eu vou responder agora. Qual que é a diferença entre o estrogênio e a progesterona? Para vocês, nenhuma. Não teria diferença importante. Mas eu vou falar uma legal. O estrogênio, ele é responsável pelas características sexuais femininas. Aumento das mamas, aumento do quadril, tá? Esse estrogênio também é responsável pelo libido, que é o motor para que haja a concepção, tá? O encontro homem e mulher é o estrogênio que estimula também. E o estrogênio, como vocês podem perceber aqui, ó, ele é muito mais responsável. Essa diferença não é importante, mas se vocês quiserem saber, ele é muito mais responsável por proliferar. E a progesterona é muito mais responsável por manter o endométrio. Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó. Tá vendo que o estrogênio está na parte esquerda? Está na parte de cá, que é quando está crescendo? Tá vendo que a progesterona está na parte direita, que é quando está mantendo? É isso.
O estrogênio é muito mais responsável por manter o endométrio, proliferar o endométrio, fazer ele crescer, e a progesterona é muito mais responsável por manter ele do jeito que tá. Tá? Para a aula de hoje seria isso. Eu vou encerrar aqui a gravação.